E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Freitas e acabei de fazer a prova do meio Ironman de Florianópolis de 2023. A minha história é interessante. Eu já fiz 5 provas de meio Ironman e 8 provas de Ironmans completos. Só que isso já faz, meu último meio faz 11 anos, meu último full faz 13 anos. E eu fiz a prova agora e daqui um mês e meio a ideia é fazer o Ironman completo lá em Florianópolis ali. Depois de tanto tempo assim que eu não fazia mais prova, eu me atrapalhei bastante. Eu queria contar para vocês o que eu fiz de erro, que eu preciso melhorar para as próximas, coisas que antigamente eu não fazia, só que como se passou muito tempo, então esses erros acabaram voltando a acontecer de novo, né? Eu acho que eu treinei pouco. A partir de setembro do ano passado, eu comecei a correr. Eu fiz uma operação em ambas as pernas, nas duas pernas, que teve que quebrar a perna, fazer enxerto. Eu estava com dificuldade em caminhar e eu tinha um pouco de perna torta e eu tive que fazer essa operação porque estava começando a desgastar a cartilagem do joelho. Então eu fiz essas operações. Cada operação demorou um ano para curar, depois eu fiz a outra, processo lento. Então eu estava com muito medo de começar a correr. Em setembro eu comecei a correr, devagar e aos poucos, e até janeiro, que depois aqui em casa a gente pegou férias e tudo mais. Então daí de volta, eu comecei de volta daí em fevereiro desse ano. E a prova foi dia 16 de abril. Então teve super pouco tempo para treinar. Isso faz 3 dias, né? A prova. Então o que eu achei assim dos meus erros? Eu achei que eu treinei pouco, podia ter feito tipo 100% dos treinos que o meu treinador Roberto Lemos, ali de Florianópolis, da equipe da Ironmind, é nosso treinador, né? Então acabei não fazendo 100% dos treinos. Usei tênis errado também, aí me deu fascite plantar, que eu estou fazendo fisioterapia para fascite plantar, não é muito doído, mas incomoda. Sorte que durante a prova não incomodou a fascite plantar do pé esquerdo. Então, pouco treino, eu deveria ter feito uma fisioterapia da fascite plantar já no início, lá que eu acabei não fazendo. Demorei, esperei a prova, uma semana antes da prova, para começar a fazer o tratamento também. Bom, aí sobre o treinamento, o que eu andei fazendo de errado também eu pedalei muito no rolo em casa. Eu fui, na verdade, eu acho que umas 2 vezes para a rua, e uma vez fui com mountain bike, outra vez eu fui com a minha bicicleta mesmo da prova. Então eu achei que muito rolo em casa, para mim não funcionou, porque eu acho que eu andei com cadência baixa, não acompanhei o treino de forma eficiente também. Então eu acho que na rua eu acho que eu vou ficar mais motivado a me engrenar mais com o treino. Também tem subida, descida. A gente se força a pedalar conforme as dificuldades aparecem, né? Morro, sobe, desce. Então acho que isso é bacana. Provavelmente vou começar a fazer isso também, então voltar para a rua. Vou pedalar em casa para ter nos curtos, assim, mais de força, e treinos mais longos, daí eu vou fazer na rua mesmo, coisa que eu não tinha feito antes. Essa bicicleta que eu usei, eu tinha comprado no meu último meio Ironman, foi 11 anos atrás. Eu nunca mais usei a bicicleta. Então, resolvi fazer um bike fit também na quinta-feira, e a prova foi domingo. Então, eu não tive tempo, inclusive, de saber se o bike fit estava bom ou não para mim. Também um erro, fazer o bike fit sem pedalar depois do bike fit, né? Que o bike fit é você regular o banco, a altura do banco, se é o banco para frente e para trás, como é que está a distância do guidão e tudo mais, para você ficar natural na bicicleta e não ficar muito curvado e ter uma melhor pedalada, esse tipo de coisa. Esse é o bike fit, né? Então o bike fit eu fiz muito em cima da hora, também foi um erro. Não pedalar na rua, né? Foi outro erro. E no dia da prova, eu saí para pedalar,
como tinha dado uma chuva, eu sempre me guio lá em Florianópolis uma bandeira lá do Floripa Shopping, né? E a bandeira estava, como choveu, a bandeira estava totalmente parada, parecia que não tinha vento. E eu saí para pedalar, normalmente eu pedalo baixo assim para Ironman, né? 25, 27 por hora. Eu estava pedalando a 32 e muito fácil. Então eu estava bem tranquilo em relação ao horário da minha chegada porque tem horário de corte, né? São 5 horas a partir da largada, 5 horas depois é o horário do corte, que se você não chegar e não entregar a bicicleta, você já está desclassificado ali, né? E então eu comecei a pedalar, achei que eu estava bem alto, com velocidade boa, só que daí o que aconteceu? Quando eu fiz a volta lá no sul da ilha, eu percebi que o vento eu estava a favor do vento. Aí quando eu virei para voltar, eu percebi que o vento estava contra, então minha velocidade baixou bastante. E com isso, eu demorei também para perceber que talvez não chegasse nas 5 horas do corte da bicicleta. Então, quando chegou assim uns 30 minutos antes do horário do corte, eu percebi que eu precisava dar um gás absurdo para tentar chegar nas 5 horas ali. Então foi isso que eu fiz, só que eu pedalei muito, mas demais, assim. Eu me matei para pedalar e chegar no horário do corte ali. E eu consegui chegar bem no limite, cheguei às 5 horas, que era o horário máximo que eu podia chegar. Mas cheguei desesperado, cheguei assim a 1000. Botei a bicicleta lá no cavalete, eu tava assim, coração disparado, todo cansado. Aí falou, cara, agora tem a meia maratona, né? Então, botei tênis, botei tudo, saí para correr. Eu até ia trocar os shorts, que aquele estava um pouco molhado ainda. Não, falei, eu preciso agora sair para correr rápido. E saí para correr, só que eu estava com o Garmin, vendo batimento cardíaco. Então, e não baixava, eu saía assim, uns 15 minutos eu saí correndo e eu percebi que eu estava cansado. Apesar da perna estar cansada, mas não tinha nenhuma cãibra, não tinha nada. Então, tava fluindo, assim, não estava no estado que eu tinha que caminhar. Mas como o batimento estava muito alto, estava dando 73, aí eu baixava um pouquinho para 173, depois baixava para 170. Aí eu falei, cara, não vou ficar 3 horas aqui a 173, eu vou morrer, né? Daí eu resolvi dar uma caminhada, mas o mínimo que chegou foi 158, 155, até chegou uma hora 152, mas foi pouco, 152. Então daí eu fazia um trote, um minutinho e caminhava, trote e caminhava, mas mesmo assim não deu para baixar muito o batimento cardíaco. Conclusão, eu tipo quebrei, apesar de eu estar bem, mas cansado, mas eu não consegui fazer um bom tempo na corrida. Então meus tempos assim foram de natação, apesar de eu ter nadado pouco, provavelmente eu fui para a piscina umas 5 vezes e nadei uma vez no mar só, para testar a roupa. Eu fui bem na natação. Eu achava que ia levar 50 minutos. A natação eu fiz para 51. Aí a transição deu 9 minutos. A bike eu fechei com 4 horas. A transição da bike para a corrida foram 5 minutos. E a corrida foi 3 horas e 53. Isso aí deu um total de 8 horas e 50. Então, foi uma prova que eu cheguei bem cansado e percebi onde que os erros aconteceram. O dia anterior também eu acabei indo dormir muito tarde, eu devia ter meio que treinado durante a semana da prova, antes da prova, ter dormir cedo e acordar cedo, eu acabei não fazendo isso também. Então, fui dormir tarde, dormi 3 horas no dia anterior à prova. Então, quando eu cheguei lá, eu já estava me sentindo já não muito relaxado. Então estava um pouco cansado já quando cheguei lá. Aí coisas que eu fiz correto, assim, que eu achei que foi os checklists assim foram muito bem feitos. Tirei várias cópias em papel. E sempre quando eu tirava alguma coisa, rechecava os checklists nas sacolinhas corretas, assim. Uma coisa que eu fiz bacana também, porque acabou chovendo durante a natação. Uma coisa que eu fiz bem levei uma toalha e deixei ensacada num saco transparente, botei meus tênis também todos ensacados, então a chuva que caiu não molhou meu equipamento, isso foi muito bacana.
Botei os gels ali já direto na bicicleta também para facilitar tomar gel. Achei que a minha alimentação com gel, levei umas bisnaguinhas também para mudar também a alimentação durante o percurso, foi muito boa. E hidratação também hidratei bem, então foi tudo, questão de alimentação e hidratação foi boa, assim, foi bem tranquilo. E é isso, a família estava lá, dando apoio, então foi muito bacana. Agora, daqui a 45 dias vai ser a prova do Ironman. Já falei lá com o meu treinador e ele falou, André, agora é seguir 100% a tabela aqui atrás. Eu já comecei a botar os dias de treino aqui direitinho, até o dia da prova que vai ser lá no final. Deixei bem visível para eu ver tudo que eu estou fazendo, para entender como é que estão sendo os treinos. Então, basicamente é isso. Fiquei muito feliz, muito emocionado. Cheguei chorando lá na chegada lá do Ironman 70.3 e nessa volta, assim, hoje eu tenho 53 anos, o último meio Iron tinha 42 e 13 anos atrás foi o último meio Ironman, o Ironman completo, né? Então eu tinha 40 anos. Então faz bastante tempo, quero ver como é que o corpo vai reagir com essas voltar às atividades, né? Então, estou muito feliz, estou confiante, minha cabeça é muito forte, muito boa. Eu sou o cara que, tipo, não desisto por qualquer coisa, só desistiria realmente se tivesse algum problema maior. Dificuldade é um problema para mim. É uma história interessante que, como eu fiz vários Ironmans, me estimulou muito a fazer outras coisas que tem bastante dificuldade, né? E eu fui em 2018, eu escalei o Monte Everest também, sou o primeiro catarinense e único catarinense até hoje a escalar o Monte Everest, sou o 22º brasileiro a pisar no cume também. Foram 2 meses de escalada, 60 dias, muito difícil, uma superação mesmo. Pegamos temperatura com menos 25, vimos muitos cadáveres congelados lá na montanha e estatisticamente a cada 25 pessoas que vai, uma morre, né? Então uma coisa bem complexa assim. A gente fica 2 meses na montanha lá no Everest. Então, o que me estimulou a escalar o Monte Everest também foi a quantidade de Ironmans que eu tinha feito. Isso me deixou bem confiante. Então, para quem gosta de desafio, de superação, sugiro, comecem com meio, façam 2, e daqui a pouco já passem para um full Ironman e planos para o futuro, assim, né? Não dá para fazer isso do ano para o outro, tem que ter uma programação, né, para fazer uma coisa bacana, legal, para não se machucar. E depois você começa a encarar a sua vida, assim, os problemas que acontecem na sua vida, dificuldades, você tem até mais força você lembra de dificuldades que você já teve e você consegue encarar as coisas com uma forma mais tranquila. Mas então é isso aí, sobre a prova. É legal esse feedback aí, de repente, para quem está começando ou não. E interessante, eu fiz vários erros que eu nem lembrava mais desses erros do passado. Então, o que eu estou fazendo? Estou escrevendo tudo que eu fiz correto e tudo que eu fiz errado para o próximo agora o Ironman, que vai ser dia 28 de maio, agora 2023, em Florianópolis, que eu não faça de novo esses erros. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido e espero que o vídeo fique bom, hein? Falou, até mais. Ironman número 1736.